Vamos começar a nossa história falando de um suíço que ele queria vender chocolate. Migrou para o Brasil e queria vender chocolate. O primeiro ponto, ou seja, ele queria comprar barato e vender caro. Essa era a filosofia dele. Na verdade, ele tinha que ser melhor que o concorrente para poder vender. E também ser maior que o concorrente para poder vender bastante. Ele trabalhou muito e, com sucesso do seu negócio, viu que poderia fabricar. Chegamos ao segundo ponto da nossa história. Ele resolveu comprar então máquinas e equipamentos, contratar equipes e começou a ter dúvidas quanto ele poderia tirar no negócio dele. No terceiro ponto da nossa história, ele viu que, com o aumento da complexidade, ele contratou os supervisores para gerenciar todo o pessoal dele, fez reservas para renovar as máquinas e comprou um monte de coisas para a produção. Conseguiu grandes volumes com tudo isso, só que apareceram as necessidades de controlar melhor os pagamentos e recebimentos, as obrigações legais e impostos. Começou a faltar tempo para visitar os clientes. Imagina isso. Não deixar faltar produto no cliente e, ao mesmo tempo, não deixar sobrar na empresa. Estudar os concorrentes, negociar com fornecedores, visitar bancos e, além disso, monitorar a concorrência. Resolveu criar um time para cuidar das questões administrativas, comerciais e financeiras. E com isso passou a administrar a empresa. Enquanto isso, a contabilidade convencionou que cada parte do negócio teria uma classificação, um nome, um tratamento diferente, para responder melhor às questões do administrador. Receitas que seriam relacionadas à equipe de vendas, os gastos, sendo eles desdobrados não somente no comprar barato para vender caro. Esses gastos foram desdobrados, colocados como investimentos, os custos que estariam associados ao sistema produtivo, as despesas para poder fazer com que aquilo que foi produzido fosse comprado e administrado, e as perdas. Reparando então, continuando a nossa conversa a respeito da fábrica do suíço, a gente começa a perceber o quê? Que ser melhor que um concorrente para poder vender mais e com maior qualidade, para vender bastante, ele trabalha e conseguiu começar a fabricar. Resolveu comprar máquinas e equipamentos. Nós estamos falando aqui da estrutura do processo produtivo. Contratar equipes, nós estamos falando de mão de obra direta. Começou a ter dúvidas sobre o quanto posso tirar. Começou a ter o conceito, ao invés de caixa, mas o conceito de lucro também. No terceiro passo, a gente percebe que, com o aumento da complexidade, ele precisou o quê? Contratar supervisores para supervisionar a linha de produção, a mão de obra que estava lá empregada. Fazer reservas para renovar as máquinas. Estou falando aqui de renovação de máquinas. Estamos falando da conta de depreciação. E comprou um monte de coisa para a produção. Esse monte de coisa a gente sabe que são os materiais indiretos. Conseguiu os grandes volumes, só que quando ele consegue os grandes volumes, começa a aparecer a necessidade de controlar melhor. Ou seja, as técnicas de custeio precisam ser melhor gerenciadas, melhor conhecidas aqui. Quando ele fala dos pagamentos e recebimentos e obrigações legais, pagamento e recebimento, a parte do transacional do financeiro, as obrigações legais e impostos, os contadores, o pessoal da administração, e começou a faltar tempo para visitar cliente, ou seja, estou contratando as despesas que são a minha força de venda. Não deixar faltar produto do cliente e não deixar sobrar da empresa, o pessoal de planejamento da empresa, o pessoal de overhead administrativo. E estudar os concorrentes, negociar com fornecedores, o pessoal de compras, visitar os bancos, e aí o pessoal
externo aí de financeiro. E, além disso, monitorar a concorrência. Então, resolveu criar um time para cuidar das questões administrativas, ou seja, incorporou isso nas questões administrativas, as comerciais e as financeiras. E com isso passou a administrar a empresa. É isso que nós vamos ver a partir de agora no nosso processo de produção, no exercício proposto.